Acompanhe agora um culto de fé com o pastor Wilson Passos. Graças a Deus. Vamos orar? Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o coração e cante assim: como Bartimeu, eu preciso de um milagre que só o Senhor, pode fazer. Eu farei o que for preciso. Eu farei o que for preciso para que ouças minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil. Sem ti eu sou tão frágil. A tua mão me sustenta de pé. A tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu pode. O milagre que eu espero, tu pode. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Nós estamos aqui, meu Deus, reunidos na tua presença, diante da tua grandeza, diante da tua majestade, do teu poder. Nós estamos aqui diante de ti, o Senhor que é um Deus que pode todas as coisas, que para o Senhor não existe nada absolutamente difícil ou impossível. Nós te pedimos que ela te receba, que a resposta que ela tanto precisa, ela possa obter, que aquilo que essa pessoa necessita, ela possa alcançar. Nós te pedimos, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, age, opera na vida de cada pessoa que aqui está. Nós te pedimos e desde já nós te agradecemos, entregamos em tuas mãos cada pessoa, e aquele que crê diga amém. A Bíblia diz assim, olha, lá no livro de Marcos, no capítulo 9, no versículo 23, a Bíblia diz assim: ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível, ao que crer. Então olha só, ao que crer, tem uma condição, você tem que crer. Quando você crê, aquilo que é impossível se torna possível. Você sabe que a gente tem que fazer o possível. Você tem que fazer aquilo que está ao seu alcance. O que está no seu alcance? O que você não consegue fazer? Deus pode fazer aquilo que você não pode. O que a gente cantou, o que eu não posso, o que? Deus pode. Isso nos traz um alívio. Isso nos abre porta. Isso faz você não ficar preso, amarrado. Porque às vezes tem gente que ela está numa situação que ela se vê presa, ela se vê amarrada e ela fala assim: mas como que eu vou conseguir? Como que vai mudar? O homem foi até Jesus falando: Senhor, o meu filho está endemoniado. Eu levei para os seus discípulos, eles não puderam fazer nada por ele. Se o Senhor pode, faz alguma coisa por ele. E Jesus virou para ele e falou: se podes, tudo é possível ao que crê. E aí ele disse assim,
eu creio, no versículo 24, eu creio, me ajude na minha falta de fé. Quer dizer, mesmo sem fé, porque às vezes tem horas que a nossa fé parece que não é suficiente, sim ou não? E ele diz assim, me ajuda, olha a humildade, na minha falta de fé. E Jesus ajudou ele. Então, quando a gente vê esse versículo, que Jesus falou assim, olha, ao que respondeu, tudo é possível para aquele que crê, Deus está abrindo a porta para você. Deixa eu falar uma coisa para você que está aqui, quem está me assistindo. Deus está abrindo a porta para você, está mostrando para você assim, ó, tem jeito, tem solução, não desista, não desanima, você pode, amém? Porque vem pensamento, será que eu posso? Será que vai conseguir? Será que vai resolver? Será que vai mudar? Diga assim, tudo é possível para aquele que crê. Diga assim, eu creio. Então o que você precisa? O que você não está conseguindo resolver? O que está te chateando, te agoniando? O que está fazendo você ficar assim, parece que, poxa, não tem o que fazer? Não, tem sim. Recorre a quem? Porque o que a gente não pode, Ele pode. O que a gente não consegue, Ele consegue. O que para a gente é impossível, difícil, para Ele, com Ele é. Com Ele é. Você vai conseguir pagar, você vai conseguir obter a cura, você vai conseguir sim transformar a sua vida, a sua família, amém? Vamos orar. O que eu não posso fazer, tu podes. Tu podes. A mudança, diga. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, diga. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, eu tomo posse. Eu tomo posse. A cura que eu preciso. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, a minha bênção, Senhor. Eu tomo posse. Eu tomo posse. Abra as mãos. Abra as mãos para receber. Fale para Deus aí agora o que você não pode, o que você não consegue. Fala, Deus, me ajuda a mudar, me ajuda com aquilo que eu não estou conseguindo. Fala para Deus, me ajuda. Ele diz, tudo é possível aquele que crê. Fala, eu creio. Se você está sem fé, fala, Deus, me ajuda na minha falta de fé. Fala, me ajuda, Senhor, na minha falta de fé. Mas eu te peço, meu Deus, seja comigo. Cura, meu Deus, aquele que está doente. Liberta o oprimido, transforma, ajuda. Tudo é possível aquele que crê. Foi isso que Jesus disse para aquele homem. Jesus não disse para ele, ó, não tem mais jeito, não tem salvação, não tem solução para você. Ele diz, tem sim, tem saída, tudo é possível. Aquilo que você crê, aquilo que você quer, creia que Deus pode te ajudar. Faz o impossível, meu Deus. Aonde chega o limite nosso, do ser humano, começa o agir do Senhor. Tem gente que já chegou no limite dela, tem gente que está sem forças, tem gente que já não sabe o que fazer. Meu Deus, mas o Senhor sabe o que fazer, então me mostra. Fala para Deus, me mostra o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer. Me mostra, meu Deus, como que eu tenho que proceder, como que eu tenho que agir, como que eu vou conseguir resolver, mudar, transformar. Ó Deus, vem sobre cada pessoa para realizar o milagre, o impossível. Age, fala para Deus, age na minha vida, que a minha vida venha te glorificar. Fala para Deus, eu quero ser um testemunho, porque é no impossível que Deus é visto, é no milagre que Deus é visto. Então faz o impossível acontecer na vida de todos que creem. Nós te pedimos e desde já te agradecemos. Se você tem a sua água, levante aí nas suas mãos para a gente poder consagrar. Você que está em casa, prepare um copo, prepare uma garrafa com água para que você possa participar junto conosco
A Bíblia diz: abençoarei o vosso pão e a vossa água, e tirarei do vosso meio as enfermidades. Que Deus possa tirar do nosso meio as enfermidades, que Deus possa agir na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, que o Senhor possa agir na vida de todos. Consagra essa água, que ela seja como um santo remédio, que seja um antídoto para o corpo. Ó Deus, consagra, traga cura, traga saúde, traga libertação, traga paz, traga a tua bênção, a tua presença para a vida dessa pessoa. A tua palavra diz: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Faz fluir vida, faz fluir, Senhor, eu te peço, vida de dentro de cada um de nós. Consagre e abençoe essa água, que pela fé ela seja como um santo remédio. Ore assim comigo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para sempre. Beba da água. Receba vida, receba força, receba saúde, receba o milagre que você tanto precisa na tua vida. Receba aí agora o poder de Deus na tua vida, nesse momento. Que esse poder possa operar, possa agir, possa se manifestar na tua vida, em o nome do Senhor Jesus. Meu Pai, eu entrego em tuas mãos. Restaura, se há alguém doente, cura, meu Deus, cura do alto da cabeça à planta dos pés. Restaura, traga força, traga vida para esta pessoa. Nós te pedimos e desde já te agradecemos. E o que crê, diga amém. Fala para a pessoa do lado assim: bem-vindo à casa de Deus. Todo dia no canal, quem ora com a gente? De vez em quando. Quem ora sempre, começa o dia orando. Nós estamos nessa campanha, todo dia 6 da manhã. Gente, nós já temos 4.000 pessoas que oram com a gente, todo dia. Quem ora? Quem tem orado, vê. Nós já temos milhares de pessoas que oram todo dia sagrado. E graças a Deus tem acontecido tantos milagres, tantos testemunhos. Eu fico tão encantado, porque às vezes eu estou assim, aí daqui a pouco alguém manda uma mensagem, um áudio. Tem gente que manda de 20, de 30, mas tem que ter paciência para responder. Demora, mas a gente responde. Mas quando eu chego, ouço um áudio, a pessoa falando: olha, pastor, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Olha, Deus está agindo na minha vida, tem me fortalecido as palavras, as orações tem me aproximado de Deus, aconteceu isso. A gente fica tão feliz. Então ore com fé, creia que o impossível vai acontecer todo dia, 6 da manhã e 6 da tarde no canal, tá bom? Você pode orar com a gente. Bom, se você tem a sua Bíblia, abra ela, por favor, no livro de Filipenses capítulo 2. Quem tem a Bíblia, Filipenses capítulo 2, você que está em casa também, prepara a sua Bíblia. E quem não tiver, eu vou colocar na tela para você. Cante essa canção em preparação à mensagem de hoje. Muda-me, muda o meu coração. Quero ouvir tua voz, entender teu querer. Molda-me, molda-me, molda o meu coração. Como um vaso nas mãos de um oleiro. Diga assim: dai-me um coração, dai-me um coração de carne. Diga assim para ele: tira o coração de pedra. Quero estar no centro da tua vontade. Muda-me,
Pede para Ele assim: muda o meu coração. Muda o meu coração. Molda-me, Senhor. Molda-me, Senhor. Troca o meu coração. prostrado aos seus pés. Prostrado aos seus pés. Me rendo, ó Pai. Me rendo, ó Pai. Cumpra em mim teu querer. Muda meu ser. Muda o meu ser. Senhor, muda o que tem que ser mudado em nós. Quem é que não precisa mudar? Quem é que não precisa mudar? Todos nós, em alguma coisa, precisamos mudar. Temos muito que mudar. Temos muito que aprender. Então muda, Senhor. Porque quem muda é o Senhor. Quem muda é o Senhor. Então, meu Deus, muda o que precisa ser mudado. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Eu quero colocar primeiro essa frase. Se você quiser guardar, tirar uma foto, quiser guardar com você, embora vai ficar aqui no canal, está gravado, você pode assistir quantas vezes quiser e pegar. Ela diz assim, põe para mim por favor: o maior milagre não é mudar sua vida, é mudar o quê? O maior milagre não é mudar a sua vida, é mudar o quê? Sua vontade. Esse é o maior milagre. Pastor Wilson, como assim? Eu vou te mostrar na Bíblia. Pode voltar. Tudo que a gente fala está na Bíblia. Não falo nada da minha cabeça. Então, o maior, tem gente que ela fala assim: ó, Deus, muda a minha vida. Ele pode mudar. Só que se não mudar a vontade, se não mudar o desejo, não vai adiantar nada. É capaz de, digamos assim, voltar do jeito que era, ou até pior. Não sei se você está entendendo. Deu para entender? Sim ou não? A pessoa fala: Deus, muda tudo na minha vida. Deus vai lá e muda. Só que se não mudar onde? A vontade. Põe lá a frase de novo, para ficar na cabeça. Ó, se não mudar dentro, se não mudar a vontade. O que é vontade? Desejo. É capaz de voltar de novo o que era antes, ou até pior. Lembra que Jesus falou? O estado volta ao pior 7 vezes mais, lembra? E é verdade. Então, Deus quer mudar primeiro a nossa vontade. Gente, isso é muito forte. Quando muda aqui, ó, mudou aqui dentro, já era. Você vai entender bem o que o Espírito Santo vai falar hoje. Em Filipenses capítulo 2, no versículo 13, ele diz assim, ó, Filipenses capítulo 2 e versículo 13, ele diz assim, ó, olha que interessante: porque Deus é quem efetua em quem? Em vós, em nós. Então deixa eu dividir esse versículo em 3 partes. Primeira parte, Deus efetua. O que é? Essa palavra efetuar significa agir. Ele age aqui dentro. É Ele efetuar dentro da pessoa. Ele efetua, Ele age, Ele trabalha. Ele consegue penetrar, essa é a palavra, dentro. Ele efetua em vós. Ele lá dentro, Ele efetua. Deus age lá dentro. Porque quando Deus toca, quando Deus muda, quando Deus convence, já era. Ninguém consegue resistir ao toque do Espírito Santo. Então Ele muda aqui dentro. Por que ele efetua em nós o querer? Põe lá o versículo de novo. É Deus que efetua em nós. Aí ele fala, tanto o querer como o realizar. Deixa eu ler já tudo. Segundo a sua boa vontade. Então deixa essa palavra aí, o querer. Vamos lá. O que significa isso? Deus efetua em nós tanto o querer. Olha como é que Deus trabalha. Ele efetua em vós o querer. O que é querer? Desejo, vontade. Deu para entender sim ou não? Tem gente, vou falar uma coisa para você.
Você vai entender bem o que Deus quer falar hoje. Deixa eu ver se eu consigo descer na próxima. Eu vou descer. Tem pessoas que ela muda por consequência. Uma coisa é mudar por emoção, e outra coisa é mudar por transformação. Como assim, pastor? Tem pessoas que elas querem mudar por causa da consequência. Como assim? Você vai entender. Aí a pessoa fala assim, ó, eu tenho que mudar. O médico chega para ela e fala assim, ó, você tem que largar isso aqui, tem que parar com isso aqui, para de beber, para de fumar, para de fazer isso aqui, senão vai acontecer isso. Então a pessoa, ela quer mudar por causa do quê? Consequências que aquilo ali vai trazer. Deu para entender isso ou não? Então ela quer mudar, ela fala assim, ó, claro, é inteligente isso, só que isso não sustenta. Porque a pessoa hoje, ela muda, ela até muda as suas ações, as suas reações, as suas decisões, mas no fundo, ela quer o quê? Continuar. Quem está entendendo? Deu para entender sim ou não? Por exemplo, a pessoa, vou descer um pouquinho só, ó, vai ficar mais à vontade aqui. A pessoa, tem gente que ela tem um hábito de mentir. Aí ela fala assim, eu tenho que parar de mentir, porque se eu continuar mentindo, eu vou aborrecer alguém, vou aborrecer meu marido, meu pai, minha mãe, meu irmão, isso, os outros. Ela tem esse hábito. Então ela fala, eu quero mudar, porque eu não quero perder essa pessoa. Não sei se você está entendendo. Então ela tenta parar com alguma coisa, porque na verdade ela está querendo por conta das consequências que aquilo traz para ela, ruins. Agora, quando é o Espírito Santo que muda, que transforma, não, a pessoa, aquilo que ela tinha gosto, aquilo que ela tinha prazer, ela perde a vontade. Ela não tem mais aquele desejo. Ela não tem mais. Eu não sei se já aconteceu coisas assim com você, que você amava, você gostava, e você fala, para mim, não sinto mais nada. Mentira ou verdade? Quantas coisas que a gente gostava ou amava, e que quem mudou em você foi Deus, foi o Espírito Santo, e que você perdeu o prazer por aquilo ali. Então é assim que ele faz. Ele muda lá na fonte, na essência. Ele muda dentro. Então não é uma coisa forçada. Poxa, a pessoa ela até fala, não, eu não vou fazer isso aqui, mas com vontade. Daqui a pouco ela vai o quê? Ela vai fazer, porque ela não mudou aqui dentro, ela mudou do lado de fora. Isso é muito forte. E quando você permite a ação, e é tão forte isso, deixa eu voltar lá na Bíblia, tem um versículo falando sobre a vontade do ser humano. Coloca aí para mim, Romanos 8, 7. Vamos lá. Olha só, Romanos 8, capítulo 8, versículo 7. A Bíblia vai dizer assim, olha só, falando sobre isso. Ele diz assim, ó: porque a inspiração, ou desejo, ou a vontade da carne é inimizade contra quem? Deus. Pois não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Então quer dizer, a nossa carne, então quando a Bíblia fala carne, ela está falando sobre vontade humana. Ela é contra a de Deus. Então ela é inimiga de Deus. Deu para entender? É inimiga de Deus. A nossa vontade, a nossa carne, os nossos desejos. Diz assim, a carne, a inspiração, o desejo da carne é inimizade contra Deus. Aí ele fala, pois não se submete à lei. E olha só, para você entender, a carne, ela até negocia. Tem gente que chega assim, não, isso aqui eu vou largar, isso aqui eu vou parar, isso aqui eu vou deixar. Ah, mas isso aqui não posso não, isso aqui não. Então ela vai negociando, a carne negocia, ela não se submete. Ela não consegue, está lá na Bíblia, eu te mostrei agora. Ela não consegue se submeter. Só que o Espírito, quando o Espírito Santo vem, aí a importância de ter o Espírito Santo e
você manter em comunhão com Ele. Por exemplo, quem é que fez você vir hoje aqui na igreja? Quem mandou você vir aqui hoje? Quem fez você acordar cedo para estar aqui hoje? Quem chegou e falou assim, ó, você tem que ir para a igreja? Quem te acordou hoje lá cedo para vir para a igreja? O rapaz estava falando assim, veio um pensamento na minha cabeça, não, eu vou para a igreja. Hoje de manhã eu ia dormir, eu falei, não, eu vim do trabalho, eu vou para a igreja. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo já trabalhando no querer. O Espírito Santo fala assim, ó, você precisa, ele toca, ele convence. Por isso que a gente na igreja não faz o papel do Espírito Santo. Eu não estou aqui para fazer o papel do Espírito Santo. Qual é o papel do Espírito Santo? Mudar, transformar, convencer, falar. A gente não fica aqui, você já entrou aqui, o homem falou assim, o que eu faço para ser dessa igreja? Eu falei, nada, só precisa vir. Não precisa dar nome, não precisa fazer nada não. Não tem um estatuto aqui que fala assim, ó, aqui pode isso, aqui não pode. Você já recebeu alguma coisa assim? Nem vai receber. Porque quem muda é o Espírito Santo. Quem convence, quem transforma é o Espírito Santo. Estão entendendo sim ou não? É Ele que vai despertando, é Ele que vai mostrando, é Ele que vai tocando na pessoa, e Ele muda de dentro para onde? Aquilo que ela tinha vontade, ela não tem mais. Eu estava falando para as pessoas de manhã, na minha família, minha irmã foi primeiro para a igreja do que eu. E ela me ensinava, inclusive me ensinou a ler a Bíblia. Quando me levou para a igreja, me ensinou a ler a Bíblia. Aí ela começou a ir. E como era jovenzinha, tudo mais, naquela época, muitos anos atrás, isso tem 30 anos. E aí andava com roupas curtas, que era normal para ela. Ninguém chegou para ela e falou, ó, você tem que mudar a sua vestimenta. Ela foi trocando. O varal dela, o guarda-roupa dela foi só mudando. Ela que quis, falou, não, isso aqui não está legal para mim. Ela foi mudando. E eu vi isso. Eu via isso. Ela mudando. Então quem muda uma pessoa é o Espírito. Lá em João, capítulo 16, versículo 8, se eu não me engano. Eu anoto aqui para não esquecer, que também haja palavra. É isso mesmo. 8,16. Olha só, ele fala assim, ó. Jesus falando do Espírito Santo. Quando ele vier, ele quem? O Espírito da verdade, o Espírito Santo. Convencerá. Olha, essa palavra é muito forte. Ninguém melhor, porque se eu, pastor Wilson, te convencer de alguma coisa, vai vir alguém e vai te convencer do contrário. Mentira ou verdade? A internet está assim, ó, de gente. Hoje em dia, não sei se existe essa palavra, para desconvencer. É ou não é? Está assim, ó, a internet hoje em dia. Assim, ó, de gente que não quer. Não, isso é bíblico. Jesus falou dos hipócritas, falou assim, ó, vocês não entram e não deixam ninguém entrar. Fica na porta. Não deixa ninguém entrar e também não entra. Não quer ser salvo e também não quer que ninguém seja. Toma cuidado com essas pessoas. Mentira ou verdade? Está na Bíblia, Jesus falou isso dos hipócritas e fariseus. Não entra e não deixa ninguém entrar. A pessoa fala assim, ó, fica igual invejoso. Não quer que você monta nada, não quer que você abre nada, que ela não quer que você passe ela, ou não é? Pode ver se não é assim. A pessoa fala, você vai fazer isso? E não faz não. Porque eu já vi que tem gente que já fez, deu errado. Porque na verdade não é que ela não quer, está se preocupando com você, ela está preocupada com ela, de você ser melhor do que ela, de você passar ela, de você vencer na frente dela. Deu para entender? Então quando você entende isso, você fala, Deus, age em mim, convence. Então vamos lá, ele convence, vamos lá de novo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, olha só, da justiça e do juízo. Olha só, do pecado, do que é errado, da justiça de Deus e do juízo, quer dizer, o final, quando a gente será julgado. Então você vê, ele convence a gente, ele muda, é ele que toca e ele fala, ó, você tem que mudar nisso, você tem que ser mais calmo, você tem que perdoar. Quantas vezes que você ia falar, se ia usar um português claro, se ia soltar os cachorros e o Espírito Santo falou assim, calma. Aí você, você respirou fundo, você falou não. Você foi lá e se retratou. O que é isso? O Espírito Santo. Quando a pessoa
ela tem o Espírito Santo, ou ela está em comunhão com Ele, o Espírito Santo guia, o Espírito Santo protege, o Espírito Santo guarda, o Espírito Santo não deixa a gente se destruir. Porque a gente fala tanto de amarrar o diabo, pastor, ora contra o mal, amarra o diabo, está amarrado, está repreendido, está debaixo do meu pé, está não sei aonde. É ou não é? Quando na verdade o seu maior inimigo é você. Você não tem que se libertar do diabo, ou não sei, de repente se tiver o diabo tem que libertar mesmo. Mas você tem que se libertar de você. Eu tenho que me libertar de mim. Eu tenho que me libertar dos meus desejos, das minhas vontades. Eu tenho que me libertar dos meus sofismas. Eu tenho que me libertar dos maus pensamentos. Eu tenho que me libertar do orgulho, da vaidade, da arrogância, da prepotência, do medo. Eu tenho que me impede de avançar. Eu tenho que me libertar de mim. Deu para entender? O seu maior inimigo não é o diabo. Quem é? É você. Sou eu o meu maior inimigo. Eu tenho que lutar. Você viu lá, a carne. O que é carne? Diabo. E o que é carne? Vontade. Eu, diga assim, eu. Ela vai contra Deus. Ela não se submete. Você pode ver que tem horas que acontece alguma coisa com a gente não dá um braço a torcer. Você fala, não, você... ou não é? Ela não é, você fala, não, deixa ela também comigo, deixa ele comigo. Você não dá o braço, a carne não quer se submeter. Jesus falou, foi tão forte, Jesus chorou e orou, falou, Senhor, passa de mim esse cálice, mas contudo não seja feita a minha vontade, a tua, como tu queres. A oração do Pai Nosso, venha a nós o teu reino, seja feita assim na terra como é feito nos céus. Como é feito nos céus, assim na terra também. Olha só, que interessante. Então, quando você vê, o Espírito Santo começa a te convencer. O que você amava, o que você gostava, o que você tinha prazer, você começa a não querer mais. Ó, o que mudou dentro? Não é aquela forçação de barra. Poxa, eu tenho que segurar minha língua. Igual eu fiz quarta-feira. Eu não é? A língua aqui, ó. Eu tenho que segurar. Pisou no meu calo, já era. Ou não é? Não é uma forçação de barra. É uma coisa o quê? Natural. Então se torna voluntário, natural. Só que para isso, ó, a tua vontade, a tua carne sempre vai estar aí. Ó, você sempre vai estar aí, a tua carne vai estar aí, sempre. Só que aqui, ó, o Espírito Santo, a presença de Deus tem que estar aqui. Gente, o que eu estou falando é tão profundo. Ele disse assim, ó, vocês estão com tempo ou está com pressa? Posso falar? Então vamos lá, dorme não. Acorda a pessoa do lado e fala assim, você está entendendo ou está cochilando? Fala para ela aí, já acorda quem está dormindo. Põe lá para mim Ezequiel, capítulo 36. Ó, capítulo 36 e versículo 27. Olha só que interessante isso. Eu estou esquecendo de botar a frase. Põe lá para mim. Deus não só gera o querer, mas Ele dá força para realizar. Vamos botar depois. Ah, já botou? Então tá bom, vamos lá. Deus não só gera o querer, Ele dá o quê? Deus não só gera o querer, Ele dá força para você conseguir. Tem gente que fala assim, como é que eu vou conseguir mudar? Como é que eu vou conseguir perdoar? Como é que eu vou conseguir ter paciência? Como é que eu vou conseguir vencer isso aqui? Pastor, não sei se eu vou conseguir, não. Tem hora que a gente acha que a gente vai conseguir. Quando eu me iniciei na fé, eu achava que eu não ia conseguir. Eu falava, Deus, para que o Senhor me escolheu? Eu não consigo mudar. Eu não consigo. E eu achava que quem tinha que mudar era eu. Mas quem muda não é eu, é o Espírito Santo. Assista o culto quarta-feira que eu vou falar sobre isso. Não confie na tua carne. Não acha que é você. Quem muda é o Espírito Santo. Ele que muda. Por isso tem gente querendo, até se esforça, mas ela não consegue. Porque para vencer a carne é só com o Espírito. Vou repetir. Tem gente que até se esforça. Ela até fala, não vou mais falar. Daqui a pouco está a pessoa o quê? Não tinha... Só para te contrair um pouquinho. Não vou mais brigar. Não vou mais fazer isso aqui. Daqui a pouco está a pessoa fazendo até pior. Ela para por um pouco, mas daqui a pouco...
Como resolver esse problema da carne? Com o Espírito. Porque o Espírito vence a carne. Ela milita contra si. Os dois. Um milita contra o outro. Como é que muda isso? Aqui a dica. Ezequiel 36, 27. Ele fala assim, olha só que profunda essa palavra. Ele diz assim, ó, porém, Deus falando, dentro de vós o meu o quê? Então existe o espírito do ser humano e o espírito de Deus. Ele está falando, o meu espírito, eu vou colocar dentro de você. Gente, isso aqui é muito profundo. Isso aqui é muito forte. A pessoa pode ser inteligente, pode ser o que for, pode ser intelectual, pode ser, é ou não é? Inteligente, porque sábio vem de Deus. Ó, só que se ela não tiver o Espírito Santo, ela não tem nada. Ela acaba se destruindo. Deu para entender sim ou não? Ela não vai ser salva, porque é o Espírito Santo que salva. Você quer ver? Ele fala assim, ó, porei dentro de vós o meu Espírito e farei, ó, que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Observar é você cumprir, é você ter em mente. Então ele fala só, eu vou colocar dentro de você e eu vou fazer. Quer dizer, além dele dar o querer, ele faz você conseguir realizar. Pastor Wilson, os discípulos falaram assim né? Jesus perguntou assim, ó, o que diz a lei? Quando um irmão pecar contra você, deve perdoar. Aí Pedro falou assim, ó, até quantas vezes tem que perdoar? 7, tá bom? 7 já dá, não? Até tem gente que tem o pavio curto, né? Errou 7 vezes comigo. E a pessoa falhou comigo, eu tenho que perdoar quantas vezes? 7, tá bom, Jesus? Jesus falou assim, 7? Eu não digo 7, eu digo 70 vezes. Aí ele disse assim, Senhor, então aumenta-nos a fé. Eu preciso ter muita fé para perdoar. Em outras palavras, só para descontrair. Mas é verdade. Quem faz a gente andar, obedecer, é só o Espírito Santo. E aí, inclusive, vou te dar um outro exemplo. Estava lá Jesus falando assim, ó, quão difícil um rico entrará no reino dos céus. E aí, mostrando, né, o exemplo do rico que apegado às coisas, aos bens, às riquezas, ele falou, quão difícil será, mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque ele é apegado ao que ele tem. É a carne que é aqui, ó. A carne que é isso aqui, ó, apoio. Quem não quer um apoio? Quem não quer ter uma coisa para você se apoiar? Mas não tem problema você ter, você só não pode o quê? Se apoiar, até porque você vai morrer, vai ficar tudo aí. Tem gente que fala assim, tem dinheiro que não acaba mais. Não, dinheiro acaba. Dinheiro, deixa eu falar uma coisa para você, ele acaba. Eu já vi muita gente que o dinheiro dela acabou, mas a minha fé não pode acabar. A tua fé não pode acabar. Deu para entender? Sim ou não? Que você pode não ter dinheiro, mas se você tiver fé, com fé você vai conseguir alcançar o que você quer. E aí ele disse, quão difícil é um rico, né, Senhor, entrar no reino dos céus. Jesus virou para ele e falou assim, ó, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. É possível para Deus sim um rico entrar assim no reino dos céus. Por quê? Porque o Espírito Santo trabalha, ele age, ele muda. Deu para entender sim ou não? Então o Espírito Santo, agora o que você precisa fazer? Não resistir. Não resista ao Espírito Santo. O Espírito Santo está trabalhando. E uma coisa que o diabo entra, aonde? Ele quer apagar esse desejo de querer mudar. A pessoa está fazendo errado, mas no fundo ela quer fazer o que é certo. Já é o Espírito Santo trabalhando. E o que o diabo quer? Ele quer apagar esse querer que está dentro de você. Esse querer que está dentro de mim, de você querer fazer o que é certo, de você querer Deus, de você querer fazer as coisas corretas. O diabo quer apagar isso dentro de você. Ele quer tirar esse querer. Como é que ele consegue apagar? Afastando a pessoa de Deus. Deu para entender sim ou não? Então, agora na oração fala, Deus, eu preciso do teu Espírito. Você vai falar, Deus, faz a tua vontade. Ele diz, voltando a Filipenses, porque é Deus que efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. A vontade de Deus é boa, ela é perfeita,
ela é agradável, é a melhor, amém? Eu luto todo dia para fazer a vontade de Deus, para mim é um prazer. Aliás, vou reformular, eu luto todo dia para não fazer a minha vontade, mas sim a de Deus. Porque para mim fazer a de Deus é natural e um prazer, é uma alegria. Fazer, gente, não brinca com a sua carne. Ó, deixa eu falar, não confia na tua carne, porque depois você vai se decepcionar. Você vai falar assim, olha o que você foi confiar em você. Olha o que aconteceu. Não confia na tua carne. A Bíblia fala que para nada presta, ela é insaciável. Confia no Espírito Santo. Você tem que dizer não à sua carne, sua vontade, e dizer sim a quem? Vou repetir, a minha luta todo dia é dizer não à minha carne e dizer sim à vontade de Deus. Para mim é um prazer. É um prazer servir a Deus. É um prazer fazer a vontade de Deus, porque você tem paz. Você tem alegria. Você tem salvação, você sabe. Se Jesus voltar hoje, eu sei para onde eu vou. Então é uma questão de salvação. O Espírito Santo na tua vida, ele te guia. Ele efetua o querer e o realizar. Eu não consigo. Não, você vai conseguir. Com o Espírito Santo você vai conseguir. Eu não consigo mudar, pastor. Vai. Você vai mudar. Você vai ver só, se não vai. Deixa o Espírito Santo. Duvido o Espírito Santo não mudar. Ele muda. Ou não muda? Busca ele. Fala, Deus, muda. Agora na oração, fala, Deus, muda o que tem que ser mudado em mim. Vamos orar? Fique de pé. Essa palavra é para você, não é para você pedir agora, Deus, muda meu filho, muda meu pai, muda minha mãe, muda você. Muda você, muda eu. É você que você tem que se preocupar, é com você agora. E fala, Deus, me muda. E o Espírito Santo vai mudar. Fecha os seus olhos. Em nome do Senhor Jesus, aí onde você está, vamos orar, vamos falar com Deus. Isso, muda-me, muda o meu coração. Fala para Ele, muda-me, muda o meu coração. Muda o meu coração. Quero ouvir tua voz, entender teu querer. Molda-me, molda-me, molda o meu coração. Como um vaso nas mãos do oleiro. Dai-me um coração, dai-me um coração de carne. Tira um coração de pedra, tira o coração de pedra. Quero estar no centro da tua vontade. Pede para Ele agora, muda-me, Senhor. Muda-me, Senhor. Muda o meu coração. Muda o meu coração. Molda-me, Senhor. Molda-me, Senhor. Troca o meu coração. Troca o meu coração. Prostrado aos seus pés. Prostrado aos teus pés. Me rendo, ó Pai. Me rendo, ó Pai. Cumpra em mim teu querer. Muda meu ser. Muda meu ser. Ele vem sobre você agora para mudar o que precisa ser mudado. Pede para Ele, muda meu coração, muda o meu ser. Fala para Deus, muda. Ore agora por você. Fala, Deus, me ajuda. Porque a gente tem tanto para mudar, a gente tem tanto para melhorar. Você nem imagina. A Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o servem. Você tem jeito para Deus. Não fica achando a culpa. Não fica achando que você não tem. Não fique se culpando achando que você não tem jeito. Deixa Deus trabalhar. Deixa Ele convencer, mudar o desejo.
O maior milagre não é mudar a vida, é mudar o desejo, é mudar a vontade, é a gente igualar a nossa vontade à vontade de Deus. Gente, a vontade de Deus sempre é melhor. Deixa a vontade de Deus prevalecer. Jesus disse: não seja feita a minha, mas a tua. A vontade de Deus é melhor para a gente. Deus quer te salvar, Deus quer te livrar da vergonha, da humilhação. Deus quer livrar você de você mesmo, porque a gente é o culpado. Nós somos responsáveis pelas nossas ações, pelas nossas vitórias e as nossas derrotas. Quando a gente não dá ouvidos à voz do Espírito Santo, então a gente fracassa, a gente erra. Então aí onde você está, deixa o Espírito Santo te guiar. Fala: Deus, me guia, me enche do Espírito Santo, me ajuda. Ele diz: porei dentro de vós o meu Espírito. Ele diz: porei dentro de vós o meu Espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos. E então é Deus que age em nós, trazendo o querer e o realizar. Então vem, meu Pai, coloca um querer de mudança, um querer de transformação dentro de cada pessoa, porque tem gente que ela até se esforça, ela está até procurando mudar, melhorar, ela está até lutando na força do braço, mas ela não está conseguindo, ela está cansada já. Então ajuda essa pessoa que aqui está. Converse com Deus aí agora. É você e Deus. Busque a Ele e fala: Deus, me ajuda. Tua vida tem jeito para Deus, sim. Foi Ele que te escolheu, foi Ele que te trouxe aqui. É Ele que quer te ajudar, Ele quer te salvar. Mais do que realizar uma bênção, um milagre, Ele quer salvar você. Ele quer ser contigo, Ele quer te ajudar, Ele quer ser o seu Deus. Conversa com Deus aí agora. Fala: Deus, eu preciso tanto do Senhor. Fala para Ele: eu preciso da tua ajuda. Conversa com Deus, seja sincero, seja humilde, verdadeiro, e Ele vai te ajudar, Ele vai te salvar. Conversa com Deus para que Ele possa nesse momento agir na tua vida. Vem, Espírito Santo, sobre cada pessoa que aqui está, em o nome do Senhor Jesus. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. tua voz, Senhor, Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. É verdade. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento.
segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Tua voz é tudo. Eu preciso calar. Fala para ele. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. a tua, A tua. a tua. A tua. Se eu não te ouvir, Se eu não te ouvir, eu morro. É verdade. eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Tua voz é tudo. Diga assim, mas se eu te ouvir, mas se eu te ouvir, eu vivo. Eu vivo. Se eu te Se ouvir, eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. tua voz é tudo. Tua voz é Quando você corresponde, o querer do Espírito Santo, a vontade do Espírito Santo, a transformação acontece. Tudo que Deus quer que a gente corresponda. E como que a gente corresponde? Ele diz: andai no Espírito e jamais satisfareis a carne, a vontade da carne. Andai no Espírito. Deus quer que você andar no Espírito é fazer o que Deus está pedindo. Quando isso é corresponder ao Espírito Santo, ao querer dele, não deixa esse querer que Deus já começou lá atrás, esse querer que Deus já começou em você, não deixa esse querer morrer, ele se apagar. Deus está colocando um querer. Não é sobre perfeição, é sobre direção. Não é perfeição, é direção que Deus nos dá. Quando você alimenta seu espírito, ou seja, quando você faz a vontade de Deus, quando você faz o que é certo, esse querer aumenta, a mudança se torna real, a força passa a crescer, e aquilo que era impossível começa a acontecer naturalmente. O que era difícil, que você achava que nunca ia conseguir, que era impossível de mudar, começa a acontecer naturalmente. Você vai perdendo o desejo, a vontade pelo que é errado. Aquilo que você tinha amor, prazer, você vai perdendo. Quando você começa a andar no Espírito, quando você começa a ser cheio do Espírito, quando você começa a obedecer a Deus, quando você começa a dizer não à sua carne, quando você não alimenta mais a tua carne, então o que era impossível, parecia impossível, começa a mudar, a acontecer naturalmente. Você vai mudando. Deixa o Espírito Santo agir. Esse querer não pode acabar dentro de você. Esse querer de Deus, você quer Deus. Se você não quisesse Deus, você não estaria agora escutando, assistindo o culto. Se você não quisesse Deus, você não estaria aqui agora na igreja. Você quer Deus, fala para Deus: eu quero o Senhor na minha vida. Conversa com Deus bem baixinho. Corresponde a esse querer que Deus está colocando dentro de você. Deus quer te ajudar. Não ache que é impossível você mudar. Não é. O que é impossível para nós é possível para Deus. Ninguém consegue mudar ninguém. Você pode tentar convencer, só o Espírito Santo muda. Quando você entende isso,
e você permite, você fala, ó, uma coisa que eu esqueci de falar, eu falei no meio da oração, a gente tem que correr, pastor, então não faço mais nada, se Deus faz o querer e o realizar, então eu faço o quê? Corresponde. Você tem que corresponder ao querer de Deus. Então ele colocou o querer, corresponda. Como é que eu correspondo? Obedecendo a Ele, sendo guiado por Ele, amém? E deixa o Espírito Santo trabalhar, sabe por quê? O Espírito Santo, ele convence, o Espírito Santo desperta, o Espírito Santo orienta, o Espírito Santo, ele guia, o Espírito Santo revela, e uma coisa que ele faz, incomoda. Você quer ver a pessoa que tem o Espírito Santo, ou ela está em comunhão com o Espírito Santo, ela fica incomodada. Quando alguma coisa não está legal, ela fica assim, é igual uma roupa, não é? Já viu? É igual você não tomar banho. Eu não é, você fica como? Põe uma roupa limpa sem tomar banho. Como é que fica? A roupa está limpa, mas você não. Você fica como? Incomodado, você fica assim, É ou não é? Ou não é assim? É ou não é? Você fica de um jeito, porque o Espírito Santo faz isso, ele incomoda a gente, é muito forte. Por isso, você tem que corresponder. Como é que eu correspondo? Vai obedecendo, aí vai fortalecendo o Espírito, vai praticando, vai dizendo não à carne e sim ao Espírito Santo, vai correspondendo, aí você vai ganhando força, você vai se fortalecendo de um jeito que aquilo que era impossível torna possível. Você fala, e aquilo ali? E mudou. E o teu filho? Mudou. Meu marido? Mudou, transformou. Quem fez isso? O Espírito Santo, amém? Então ore por alguém, você quer orar por alguém? Ore e fala, Deus, muda ele, muda o coração dele. Você vai ver se o Espírito Santo não muda, amém? Vamos honrar a Deus agora, bem forte para Jesus. Deixa eu só, falando em honrar, só um minutinho só, pessoal, precisa vir agora não, só um minutinho que eu vou dar uma explicação. Deus quer te usar para ajudar outros. O seu testemunho ajuda outras pessoas, a sua mudança, porque o maior testemunho não é bênção, vitória não, o maior testemunho é você permanecer, é você mudou, eu mudei, eu sou uma outra pessoa. Esse é o maior testemunho que tem. Eu comprei um carro, amém, graças a Deus. Comprei uma casa, graças a Deus. Mas, é ou não é? Está dando tudo certo, mas não adianta nada. É aqui, o maior testemunho é você. Eu sou diferente, eu mudei, eu sou uma outra pessoa, quem eu era. Aí vai buscar o raio-x, a capivara, vai ver quem ela era. Fala, hein? Não é assim? Vai puxar quem a pessoa era e fala, você mudou mesmo, ou não é? Então é assim que o Espírito Santo faz. Jacó falou assim, quando ele teve um sonho, ele derramou azeite na pedra, e ele disse assim, sobre essa pedra edificarei. Aliás, já estou confundindo tudo, põe lá o versículo, é tanta coisa na cabeça. Ele diz assim, Senhor, faça um voto, a partir de hoje, se o Senhor for comigo, me guardar, me der pão para comer, roupa que me viste, de maneira que eu volte em paz, o Senhor será o meu Deus, e essa pedra será a coluna da casa de Deus. Tudo que o Senhor me der, certamente darei o dízimo. Está lá. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me concederes, quer dizer, o que o Senhor me der, certamente, não é de vez em quando, não é uma coisa assim aleatória, certo, é certo, certamente eu darei o dízimo. O que é o dízimo, pastor? É você colocar Deus. Eu não vou convencer ninguém, eu não quero que você dê dízimo porque eu estou falando, eu quero que você dê oferta aqui na igreja, ou dízimo, porque o Espírito Santo está falando com você. Deus te tocou, não é o pastor que te tocou, amém? Eu nunca vou chegar para você e falar assim, a igreja precisa, jamais, nunca vou fazer isso. O Espírito Santo que toca, então se ele te tocou, faça, e se ele não tocou, então não faça. Estou sendo sincero com você, porque senão você depois vai se frustrar, vai ficar triste, eu fiz, não aconteceu nada, e não faça para acontecer, faça porque Deus o quê? Te tocou. Então, o que é ser dizimista? É você colocar Deus em primeiro, colocar Deus à frente, colocar Deus acima de tudo. Aí veio um valor na sua mão, primeira coisa, agradece, porque a gratidão, ela traz multiplicação. Aí você divide por 10, a primeira parte chama-se primícia, primeiro, dízimo.
Aí você vai honrar a Deus com o seu dízimo. Eu quero fazer isso, pastor Wilson, a partir de hoje. Então você que está em casa, está aí a forma que você vai aparecer para você fazer a doação, seja o dízimo, a oferta. Eu tenho que fazer o que para dar o dízimo? É só querer, é só determinar, eu vou ser, pronto, mais nada. Preciso dar o meu nome? Não, é só você querer, amém? Então se você diz, eu quero a partir de hoje ser fiel a Deus, vai aparecer a forma aí para você doar. Abraça a sua família, você em casa também, ore pela sua família, fala o nome deles, fala: Deus, eu apresento cada um deles a Ti. Apresente a sua família a Deus, fala: Deus, age na vida deles, transforma eles, muda, que o Senhor abençoe cada um deles. Meu Pai, nós oramos pela nossa família, diga assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Profetize isso, diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é só aqueles que não estão aqui, mas você vai continuar servindo. Fala: eu vou continuar servindo ao Senhor, e a minha casa vai servir também. Diga: eu vou servir ao Senhor. Foi isso que Josué disse: quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu Deus, para nós é uma alegria, que prazer, que alegria a gente estar aqui nessa manhã. Que esse desejo de te buscar, de te adorar, continue cada dia. Que esse desejo, ao invés de diminuir, aumente. Cada dia mais e mais da gente estar aqui na igreja, da gente estar aqui congregando como igreja. Meu Deus, aqueles que estão em casa, onde estiverem, que esse desejo de te buscar, de te adorar, aumente cada vez mais. Obrigado, Jesus, muito obrigado. Obrigado pelo Senhor cuidar, obrigado pelo Senhor ter paciência, obrigado pelo Senhor nos guardar, nos proteger. Obrigado. Eu quero continuar firme com o Senhor. Obrigado pelo Senhor cuidar de mim. Agradeça a Deus. Fala: Deus, obrigado pelo Senhor cuidar de mim, cuidar da minha família. Fala: Deus, obrigado. Agradece a Deus por Ele cuidar de você, por Ele guardar a sua família. Fala: Deus, obrigado pelo Senhor estar guardando a minha família. Continue guardando eles, ó Deus, e que eles te conheçam. Faça a tua obra na vida de cada um deles. Cada pedido, cada nome, eu apresento a Ti agora. Que o Senhor abençoe. Eu oro pelos colunas da Tua casa, aqueles que têm esse desejo de patrocinar a Tua obra, de fazer a Tua obra crescer, a Tua obra se manter. Pessoas que venham, meu Deus, patrocinar a Tua obra. Eu oro por cada dizimista, ofertante, que o Senhor abençoe. Obrigado por esse culto, por essa reunião. Abençoe o dia de hoje, essa semana. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, hoje, amanhã e para todo sempre. E o que crê, diga amém. Graças a Deus. Dá um beijo na sua família. Ó, faz todo mundo assim, ó, dá um sorriso. Fala tchau, pastor. Deus abençoe, vão com Deus. Você acompanhou um culto de fé com o pastor Wilson Passos. Siga-nos nas redes sociais.